funda-se um clube. Mas essa notinha foi publicada para vários outros clubes que se perderam, que acabaram. Né? Essa notinha, exatamente. Essa. Os Esportes. Será que dá para mostrar? É o jornal O Comércio de São Paulo, de 22 de setembro de 10. De 22 de setembro de 1910. Tinha exatamente 21 dias que o Corinthians tinha sido fundado. E notinhas como essa eram publicadas para vários outros clubes que sucumbiram. A diferença é que o Corinthians começou a ganhar de todo mundo na várzea. E aí começou a alimentar sonhos de grandeza. Tá? Que alimenta, inclusive, até hoje, em relação a todos os desafios que lhes são propostos. Então, o Clube dos Operários, num segundo momento, ganha um lugar no futebol da elite. Esse segundo momento é já 1913 para 14. O Corinthians passa a procurar se aproximar dos primeiros doutores, Dr. João Batista Maurício, Alcântara Machado Pai, que foi quem fez muita força para a concessão do primeiro campo do Corinthians, lá na Ponte Grande, né, onde hoje é o Tietê. Então o Corinthians dá uma guinada na sua história, que é muito bem caracterizada por um historiador chamado Plínio Labriola, fez uma tese de história na USP que se chama Resistência e Rendição, os primeiros anos do Corinthians paulista. Resistência e rendição. Em algum momento o Corinthians primeiro resiste, aquela origem operária, somos o clube operário, somos o clube do Bom Retiro, depois ele tem que se render, ele tem que mudar para uma sede maior, ele tem que trazer mais gente de posses e com título de doutor para sobreviver nesse tipo de futebol. Então ele faz uma opção. Né? Esse momento é crucial para a mudança daquele Corinthians, da fundação que você cita, e desse Corinthians que nós conhecemos hoje. O Celso também tem aqui a Bíblia do Corintiano, que é uma caixa cheia de recordações. E a Bíblia é essa daqui, que eu tenho, já comprei a minha, tem até papel de Bíblia mesmo, né? Papel de Bíblia. Papel de Bíblia, muito interessante. E você é jornalista, né? Sou jornalista. Professor na Faculdade de Casper Libero, aqui em São Paulo. E escrever sobre o Corinthians, quando você escreve tanto, desde 2000? Desde o Almanac? Sistematicamente, sim. Não, na verdade, o Almanac, a ideia do Almanac começa já em 95, né? Então foram 5 anos escrevendo para publicá-lo. Naquele ano que o Corinthians ganha 2 campeonatos, né? Isso. O Paulista e a Copa do Brasil. A Copa do Brasil, exatamente ali. Mas antes eu trabalhei na revista Placar desde 1990 e sempre tive uma carreira muito voltada para a história do futebol. Né? Eu tenho também publicações sobre outros clubes, inclusive um almanaque do Palmeiras, feito com o Mário Sérgio Venditti, meu grande companheiro palmeirense, sobre o Flamengo, o livro de ouro do futebol, que é um tema mais geral. Isso é interessante você falar, que o nosso programa aqui vai para todo o país. Então quer dizer que tem do Flamengo também? Do Botafogo você não escreveu nada do centenário do Botafogo? Não, o centenário do Botafogo me escapou. Mas ninguém está falando muito, né? Pelo menos aqui em São Paulo, né? Pois é. Agora, para o ano que vem, não para o ano que vem, para 2012, mas a feitura já tem eu vou ter o prazer de fazer um Santos 100 anos, 100 jogos, 100 ídolos, com o Odir Cunha, meu parceiro. No livro Corinthians e Santos, do Grande Jogo, exatamente, não é isso? Também tem um livro com ele, em que a gente faz uma espécie de um bate-papo de bar, né? Sobre a história do clássico. Olha, que legal. Quase um desafio, são quase 2 repentistas. É verdade. Como disse o Rosenberg, do diretor de marketing. Celso, eu vou te pedir uma licença, nós vamos para o intervalo e a gente volta em seguida aqui nesse Papo de Corintiano. É rapidinho. Estamos de volta com o Direito Desportivo em Debate, hoje falando sobre o centenário do Esporte Clube Corinthians Paulista, com o Celso Unzelt, que é um pesquisador, é jornalista, é corintiano, e que falou no final aqui do primeiro bloco que ele não trata só do Corinthians, ele gosta de esporte e já escreveu sobre outros clubes e já nos contou aqui, acho que em primeira mão, né, que vai falar sobre o Santos daqui a 2 anos. Quanta história, né? Legal isso. Você sabe que a gente tem um contato muito próximo lá com o pessoal do Santos, até profissionalmente, com Luiz Álvaro, gravei um programa com ele há poucos meses.
E é muito legal, né, falar de esportes e como as pessoas se unem, como foi importante para o nosso país os clubes. Nossa, os clubes são a base de tudo. Né? Você falou do Palmeiras, né? Os italianos se juntavam ali, mataram a saudade da sua terra. Uma maneira de ter um pouquinho da Itália aqui. Motivados, não por acaso o Palestra Itália, na época, né? Ele surge em 1914, motivado por uma dupla de visita de 2 quadros, como se falava na época, 2 quadros italianos ao Brasil, o Torino, da Itália, e o Provercelli. Isso eu não sabia. Havia ligas rivais, né? E cada liga trouxe um quadro italiano, e os italianos de São Paulo resolveram, por que não fazer um quadro italiano, né? Um quadro de italianos para italianos. Surgiu assim a Sociedade Esportiva Palestra Itália. E gozado o Corinthians se chamar Corinthians graças ao Corinthians lá da Inglaterra, né? Pois é, e um dado também muito importante que eu pesquisei a fundo é o fato do Corinthians, em inglês, não ter o S, né? O clube se chamava Corinthians Football Club, Clube Corinthians. Corinthians eram os jogadores, os Corinthians. Os Corinthians jogaram ontem, né? E aí, na transcrição para o português, o próprio clube ficou Corinthians Paulista. Gozado, né? Eu só fico, sabe, eu viajo no tempo e fico imaginando, né? Aquelas pessoas estavam fundando lá um clube para... um time, para jogar futebol. Tinha 11 camisas, né? 11 camisas ali. Lá no filme, vou falar do filme, né? Você foi co-roteirista, né? Fui convidado pelo meu amigo Ricardo Aidar. Que é o filme Todo-Poderoso. Timão. Todo-Poderoso, 100 anos de 100 anos de Timão. E lá tem aquele jogo interessante do Corinthians, lá no Palestra Itália. Pois é, em 29. Nossa, ali tudo sem nada, que era o estádio do Palmeiras. Contra um time italiano, não é? Bolonha. 6-0 para o Corinthians. É um jogo de 29, né? Nós sabíamos já da existência em 2004. A Folha de São Paulo publicou que esse filme havia sido achado pela família de um antigo dono de cinema, que doou esse filme para o Memorial do Imigrante. O Memorial não tinha condição financeira, né, para rodar o filme, porque precisava primeiro o filme ser restaurado e depois algum equipamento ali para que ele fosse rodado. E esse filme tem uma coisa pitoresca. Lá, nesse filme, a gente descobre para que time o Pelé torcia quando criança. Não é? Adivinhe. Compre o filme, né? Ou assistam. Eu comprei. Ele se trai, né? Ele se trai. Talvez aí ele fez tanta malvadeza contra, né, esse clube. Eu não vou dizer para que clube o Pelé torcia. Aliás, nós entrevistamos... Mas ele diz ali que ele jogava botão. O botão era do Corinthians. E falamos também com o Ademir da Guia. Já contou. O botão era. Tô brincando, mas todo mundo já sabia. Quando eu falei entrevistamos o Ademir da Guia, o Raí e o Pelé. Justamente para dar um contraponto. De ídolos de outros clubes. Como esses ídolos de outros clubes enxergavam os jogos contra o Corinthians? Que sensações sentiam? Né? É tudo isso que o filme conta também. Mas é interessante, porque tudo isso, na época, por exemplo, Pelé. Eu falei, esses dias estive num congresso na Argentina e não tem como, falou futebol, Pelé, Maradona, não sei o quê. Eu fui fazer também uma palestra sobre direito desportivo. Falei, gente, eu estou muito à vontade para falar sobre o Pelé, porque eu ia aos estádios quando criança para xingar o Pelé. Eu não gostava dele porque ele jogava muito bem contra o meu time, o Corinthians. Mas não dá para comparar, o Pelé era muito mais completo, era um gênio. Maradona é um grande jogador, mas... Porque Pelé nós tivemos, muita gente teve dia de Pelé, né? Dias de Pelé, semanas de Pelé. Pelé foi Pelé linearmente. Sim, ele começou no auge, terminou no auge, fazendo gols, e era de uma inteligência, tanto que agora estuda-se tudo isso, né? Mas, bom, que o Corinthians, você tem... Quantos livros sobre o Corinthians você já escreveu? Bom, agora, esses dois, né? Eu tenho um pela editora Maquinária chamado Os 10 Mais do Corinthians, que é uma coleção sobre